E aí galera, beleza? Aqui é o canal Piwa, ajude-me. Na aula passada a gente aprendeu como o dunder, o método mágico string funciona em Python. A gente criou aqui uma subclasse de lista e a gente imprimiu tudo mais bonitinho para a gente encontrar o que a gente quer. Só uma coisa, nossa lista bonita é L2, certo? Quando eu tô aqui no console, eu tô, a maioria das vezes eu tô aqui, acho que 90% do tempo. Quando eu coloco isso aqui, aí agora depende do mais bonito. Eu preciso colocar print, porque o print chama a função, o dunder string, entendeu? Só agora para resolver isso, eu posso colocar o repr, sei lá como falar isso, ok? Então vamos lá. E esse aqui, vamos colocar. E agora eu posso fazer simplesmente aqui, tipo return self string, ok? Eu posso fazer assim. Agora sempre vai ficar bonitinho. Se eu coloco agora ele, essa é lista normal. L2, lista bonita fica bonita. Mas para que existe dois? Porque isso não faz muito sentido, né? Então é o seguinte, esse aqui, a ideia é, segundo a documentação, é mais feito para você poder recriar o objeto original. Por exemplo, como exec ou eval, ok? O que quer dizer isso? Olha, eu vou te mostrar, vamos escrever o código, você vai entender. Você já vai aprender um pouquinho mais sobre o outro dunder name. L2 class name. Ok? Esse é outro dunder aqui, nome da nossa classe aqui. Agora olha aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse negócio aqui. E a gente vai colocar esse desse jeito aqui. E vamos colocar tudo no f-string. Ups. E agora a gente vai criar, tipo, uma representação para a gente poderia recriar objeto como eval ou exec. Olha aqui, então como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui um list comprehension, ok? Tem uma aula sobre list comprehension, caso você não saiba. A gente vai colocar, por exemplo, aqui x for x in self.iter. Então, vamos aqui, o iter, né, já expliquei em outras aulas. A gente vai agora pegar cada objeto aqui, porque se a gente só coloca em self, se a gente fizesse isso aqui, só daria também. Mas ele pegaria o string lá em cima, entendeu? A representação do string, ele não quer isso. Aqui, a gente pode ter certeza que vai ter cada elemento. Bom, aqui tem isso. Perfeito. E olha aqui, se a gente fizer isso, deixa agora, vamos criar uma lista um pouquinho menor aqui, com vários data types. Ele é 1, 2, 3, 4, um float aqui no meio, também complexo também, byte, vamos colocar também, string também. Que mais tem? Deixa aqui só tá. Para uns data types diferentes, ok? E a gente vai colocar L2 é ListaBonita, ele. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa é a lista bonita com espaço, essa é a lista original. Mas olha aqui o que acontece agora. Quando a gente coloca L2, e agora a gente tem a representação para recriar o objeto. Por exemplo, se você quiser, você pode agora colocar aqui um repr, assim, e coloca eval, assim. E como está vendo aqui, a gente executou, olha aqui, vamos colocar L3, por exemplo, aqui, né? A gente executou do string, a gente recriou o objeto. E isso aqui que basicamente para que serve esse negócio aqui. Agora na prática,
Esse, obviamente, quase ninguém segue esse negócio, né? Eu, pessoalmente, por exemplo, eu amo pandas, né? Já falei isso em várias aulas, né? E quando você tem aqui em pandas data frame, por exemplo, aí você também não consegue recriar a partir dessa representação data frame. É só para você ver aqui, né? E por isso, por exemplo, eu coloquei Pretty Color Printer. Also eu programei Pretty Color Printer, se você quiser instalar, pip install Pretty Color Printer. Para ter representação assim, sabe, colorido, para eu poder ver o data frame inteiro, né? Isso está mudando a representação. Obviamente, você também não pode recriar uma coisa disso. Mas já que eu estou 90% do meu tempo console, eu estou fazendo uma coisa para testar tudo, aí eu prefiro isso, eu não quero esse negócio aqui, né? Mas vamos supor, você está fazendo um módulo para PyPI, que não é agora justamente imprimir de outra coisa, lá seria bem adequado fazer isso, né? Esse módulo, obviamente, também no PyPI, no pip, né? Mas é especificamente para imprimir coisas. Eu simplesmente queria fazer os dois, né? Tanto o string quanto a representação, né? Mas uma boa prática é uma coisa dessa, né? Esse realmente vai, fica bem melhor desse jeito, ok? Muito obrigado por assistir e a gente vai se ver na próxima, né? Tchau, tchau!